Há algum tempo, as montadoras chinesas estão ganhando espaço no cenário automotivo em todo o mundo. E no Brasil não poderia ser diferente. Marcas como Chery e Jack Motor já estão em nosso cotidiano. E esse fenômeno não se limita apenas ao setor automobilístico. Produtos e marcas chinesas como Xiaomi e Huawei estão cada vez maiores. E no meio dessa crescente participação chinesa em todos os setores, a montadora BYD, conhecida como Build Your Dreams, está sendo apontada como a próxima Tesla. Essa empresa tem alcançado marcas impressionantes e se tornou uma das fabricantes de veículos mais valiosas do mundo. Além disso, ela está pronta para competir diretamente com a Tesla no mercado de veículos elétricos. A montadora teve um sucesso indiscutível na China, e com isso tem se expandido para vários países, inclusive o Brasil. Além do mais, ela tem uma proposta clara de oferecer veículos completamente elétricos de alta qualidade, considerando preços baixos e competitivos em comparação a seus concorrentes. E não é surpreendente que a montadora tenha se concentrado nos veículos elétricos, considerando que a empresa surgiu nos anos 90 e antes de entrar no ramo automotivo, sua especialidade era justamente baterias elétricas, como as de íon de lítio. Atualmente, a BYD não é apenas uma das maiores empresas no setor de energia limpa, mas sua incursão na indústria automobilística tem conseguido superar até mesmo alguns números impressionantes da renomada Tesla. No entanto, a jornada da BYD não tem sido isenta de dificuldades, e uma série de controvérsias tem cercado a empresa. Ela já foi acusada de utilizar trabalho forçado na produção de seus veículos e também teve a qualidade de seus modelos questionada, em várias ocasiões. No entanto, os números falam por si, e a realidade é que a montadora parece estar no caminho para alcançar algo que as montadoras tradicionais ainda não conseguiram: a dominação do mercado de veículos elétricos. Portanto, se você ainda não ouviu falar dessa montadora, é hora de conhecer um dos maiores casos de sucesso da indústria automotiva chinesa e entender por que, apesar de todos os problemas, a BYD continua crescendo e tem potencial para superar até mesmo a Tesla e conquistar completamente o mercado. A indústria de carros elétricos da China se tornou a maior do mundo, representando atualmente impressionantes 60% de toda a produção global de veículos elétricos em massa. De acordo com dados recentes de 2021, o país asiático exportou quase 500 mil de veículos elétricos, impulsionado pelo aumento das vendas em países europeus e do Sudeste Asiático. Curiosamente, a história da China com veículos elétricos não começou com os carros, e sim com as bicicletas e motos. Na década de 1990, as ruas eram dominadas por esses veículos de duas rodas, especialmente as scooters movidas a gasolina. As bicicletas elétricas já existiam desde os anos de 80, quando algumas empresas desse tipo de bicicleta se instalaram nas seguintes cidades. No entanto, a tecnologia dessas bicicletas ainda era insuficiente para atender às necessidades de locomoção nas grandes cidades, devido à vida útil limitada de suas baterias e o alto custo comparado com as scooters a gasolina. Com o avanço da tecnologia nos anos 2000, houve um boom de bicicletas e motos elétricas na China. Isso foi impulsionado pelo governo chinês, que reduziu os custos desses veículos com o objetivo de aliviar o tráfego caótico nas cidades e reduzir a emissão de gases poluentes, que de fato é um problema visível na China. Esses veículos de duas rodas proporcionaram uma experiência favorável ao desenvolvimento de carros elétricos na China, que também receberam incentivos governamentais após a virada do século. Já em 2009, a China, que já era a maior fabricante de veículos tradicionais do mundo, decidiu investir também em veículos elétricos, acelerando a produção e o desenvolvimento da indústria por meio de programas governamentais. A estratégia tinha dois objetivos principais: impulsionar a indústria nas cidades que recebessem os investimentos iniciais e incentivar os habitantes a aderirem a veículos elétricos. Como parte desse plano, a China começou a fornecer subsídios às empresas locais para fortalecer o mercado interno. Inicialmente focado na comercialização de veículos de passeio, mais de 14 bilhões de dólares foram concedidos a empresas chinesas de 2009 a 2020, além de uma série de isenções fiscais para os consumidores. Esses investimentos diretos em empresas e infraestruturas resultaram em um crescimento acelerado da indústria automotiva de veículos elétricos na China, atingindo as taxas de crescimento esperadas ao longo da década. Também estima-se que houve um aumento de aproximadamente 30% na demanda por veículos elétricos, e somente em 2022, a China vendeu mais de 20 milhões de veículos de passeios elétricos. E certamente a montadora citada no nosso vídeo de hoje se destacou nesse cenário e já é considerada a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em termos de vendas, ultrapassando a Tesla.
Em 2022, a empresa vendeu mais de 640 mil carros elétricos globalmente, enquanto a Tesla vendeu apenas 564 mil. A história da montadora começou em 1995, quando foi fundada por Wang Xuanfu como uma fabricante de baterias recarregáveis. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua produção para incluir baterias para dispositivos eletrônicos, como celulares e módulos de energia solar. Mas quando de fato ocorreu a entrada da BYD no setor automotivo? Essa entrada ocorreu em 2003, quando aderiu uma participação majoritária na Zian Quinchuan Auto Company, uma fabricante estatal de automóveis que enfrentava dificuldades financeiras. Inicialmente, os carros elétricos não eram muito valorizados, mas o Wang viu neles uma oportunidade de negócio, considerando a expertise de sua empresa na produção de baterias. No entanto, a ideia enfrentou uma resistência dos investidores e a ação da BYD caíram, levando a empresa a passar por dificuldades. Somente em 2009, o governo chinês encomendou a produção de 1.000 ônibus elétricos para a província de Hunan, como parte de um programa de investimento para impulsionar a indústria local de veículos elétricos. A partir desse momento, a BYD retomou sua produção de veículos. Mas qual a diferença da BYD para a Tesla? Enquanto a Tesla optou em investir em carros de luxo em um mercado agressivo e altamente competitivo, a BYD surgiu com um caminho diferente, concentrando seus esforços no mercado local, especialmente em veículos utilitários. Essa estratégia se beneficiou do fato da China ser um dos maiores mercados automotivos do mundo. A empresa acredita que, se a China continuar investindo em pesquisas e fornecendo subsídios às empresas do setor, estará pronta para se despedir dos carros convencionais em até 2030. Uma afirmação bem ousada, não acham? Embora tenha alcançado um sucesso na China, a BYD também busca oportunidades em outros países, especialmente em economias emergentes. Além disso, países europeus se empressam em eliminar veículos movidos a combustíveis fósseis, seguindo um acordo da União Europeia que visa proibir a venda de carros a gasolinas e diesel a partir de 2035. No Brasil, a montadora BYD inaugurou sua primeira fábrica de ônibus elétricos em 2017, na Grande Campinas, em São Paulo. A empresa tem planos ambiciosos de dominar o mercado brasileiro de veículos elétricos, que ainda é praticamente inexplorado. A BYD já possui 5 modelos à venda no país desde 2021 e está negociando com o governo da Bahia para assumir as fábricas da Ford no complexo industrial, visando abrir novas fábricas e começar a produzir carros de passeio 100% elétricos até 2025. Embora a BYD tenha conquistado um sucesso significativo, é importante mencionar que a empresa também sofreu algumas controvérsias e desafios ao longo do caminho. No entanto, sua posição como líder na indústria de veículos elétricos e seus esforços contínuos para expandir internacionalmente indica que ela está competindo de forma sólida e pode ser uma concorrente relevante para a Tesla e outras montadoras em nosso mercado nacional de veículos elétricos. Também é importante destacar que a BYD tem sido bem sucedida em satisfazer os consumidores, especialmente em seu mercado interno chinês. A empresa aproveitou o aumento da popularidade dos veículos elétricos, oferecendo uma relação boa de custo-benefício em comparação a outras montadoras. Em um mercado vasto e em constante expansão, com quase 500 milhões de motoristas licenciados, a BYD tem crescido junto com a demanda. Mas vale se destacar que a potência e o desempenho não são pontos fortes dessa montadora. Essas características são menos relevantes em cidades superpopulosas como Pequim e Xangai, onde o trânsito é completamente congestionado. Nesse contexto, um carro que atinge altas velocidades em poucos segundos não faz muita diferença. O sedã Han, um dos modelos mais vendidos da montadora na China, é significativamente mais barato, custando em média quase $18 mil a menos que o modelo mais básico da Tesla, o Model Y. Além da vantagem de preço sobre a concorrência, a BYD também se beneficia do fato de fabricar a maioria das peças utilizadas em seus veículos. Quando precisa de fornecedores, a empresa geralmente encontra na China, que lhe permitiu manter uma produção durante a pandemia e em total constância, ao contrário de várias outras montadoras que tiveram que suspender a sua produção devido à escassez de peças. A Tesla, por exemplo, teve que interromper a produção de sua gigafábrica em Xangai devido à falta de componentes, resultando em uma perca de cerca de 2.000 carros por dia. Perder vendas no mercado chinês pode ser altamente prejudicial para qualquer empresa automotiva, já que a China é o maior mercado de veículos elétricos do mundo, com mais de 30% do registro dos veículos elétricos. Nesse aspecto, a BYD tem uma vantagem significativa.
No entanto, é importante mencionar que a BYD enfrenta alguns processos legais que podem afetar a sua reputação e gerar dúvidas sobre a qualidade de seus veículos. A indústria automotiva chinesa superou em um passado em que seus carros eram movidos a piadas devido à falta de qualidade e fragilidade. É importante mencionar que algumas empresas chinesas também foram acusadas de fraude e roubo de projeto de outras marcas, resultando em modelos muito semelhantes a montadoras americanas. Essas questões podem afetar a percepção do consumidor em relação à qualidade dos veículos chineses, incluindo os da BYD. Também há uma outra grande polêmica em volta da BYD. A empresa foi acusada de receber subsídio do governo chinês para a produção de 600 ônibus elétricos que nunca foram entregues. Essa história veio à tona após o gerente de duas concessionárias da montadora tirar a sua própria vida devido às dívidas de seus negócios. Ele afirmou que a concessionária foram usadas pela BYD para obter pagamento por veículos que nunca foram produzidos. Em 2020, a montadora processou a agência de mídia Vice por difamação, após a publicação de um artigo que alegava que a empresa chinesa usava a mão de obra uigur em trabalhos forçados em sua cadeia de produção. Mas o que são os uigures? Trata-se de uma etnia oprimida pelo governo chinês, e as acusações de trabalho forçado são extremamente graves. A montadora negou todas as acusações, afirmando que o artigo da Vice era infundado e que a agência buscava apenas lucrar com a atenção gerada. Mas, como nem tudo são flores e nem sempre a energia para a produção dos veículos são renováveis, a empresa passou por um problema de poluição em uma de suas fábricas. Essa denúncia veio através dos moradores próximos, que relatavam emissões com odores fortes que irritavam a garganta e causavam até sangramento nasal em crianças. Os protestos ocorreram no portão da fábrica em Changsha, com os moradores exigindo uma solução para o problema imediata. Além disso, os clientes da montadora solicitaram às autoridades uma expansão do recall, de substituição das baterias, uma vez que a empresa instruiu os revendedores a substituir as baterias de seus carros, mesmo aqueles que não estavam sujeitos ao recall. Embora alguns clientes tenham se beneficiado dessa substituição, eles expressaram o desejo de que a BYD fosse mais transparente em suas ações. Sendo assim, o objetivo desse recall não ficou totalmente claro e transparente, podendo ser um problema oculto com risco de pegar fogo em seus veículos. Apesar de todos esses escândalos e graves acusações, a BYD continua forte em um mercado em crescimento e competitividade. A empresa registrou um lucro de 788 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022 e continua a apostar em uma gama de produtos mais ampla do que seus concorrentes, sejam eles originais ou não. O CEO da Tesla, Elon Musk, reconheceu recentemente o potencial da indústria de veículos elétricos chinesa e afirmou que o próximo grande rival da Tesla virá da China. Mas e aí, você gostou desse documentário? E estaria Musk prevendo uma batalha épica entre Tesla e sua prima chinesa, BYD? Bom, isso a gente vai ver com o passar do tempo. Mas eu fico por aqui e até o próximo vídeo.